Na casa do pai, pode jogar videogame até de madrugada. Na casa da mãe, é proibido as telas. Na casa do pai, tem a hora certa de fazer a tarefa e de almoçar. Na casa da mãe, não precisa comer toda a comida do almoço e pode fazer a tarefa quando quiser. No vídeo de hoje, nós vamos conversar sobre como conciliar regras da educação em casos de separação. Vem comigo que o vídeo de hoje está muito especial. Meu nome é Roberta Rios, eu sou psicóloga, tenho 4 filhos e estou aqui hoje para conversar sobre uma questão que aparece muito no consultório, que é a questão da educação, dessas regras de educação, do modo de ver a vida entre pai e mãe, que já são separados. A criança passa a ter, então, uma nova configuração familiar. Ela tem 2 casas em que ela se divide. Ora ela fica na casa da mãe, ora fica na casa do pai. E muitas vezes é muito difícil para essa criança e para esse pai, para essa mãe, se relacionar quanto a essas regras e conseguirem ter minimamente uma coerência, uma coesão de como eles querem educar esse filho. Porque mesmo que esses pais se separaram, eles têm um filho em comum. Então, mesmo que a gente não tenha, sejamos iguais, alguma direção, pelo menos parecida, é tão importante. Ou que minimamente esses pais consigam conversar sobre essa educação. O que muitas vezes a gente sabe que não é possível, porque saem de um casamento, de um relacionamento com muitas mágoas, com muita dificuldade, com muitas questões ainda do casal e que respingam de maneira direta e muito importante na vida dos filhos. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que as crianças, elas precisam saber o que aconteceu. Às vezes, alguns pais chegam até mim e essas crianças começam a frequentar uma casa e outra e nunca foi dito de maneira clara para a criança que aqueles pais se separaram, que eles continuam sendo pai e mãe, mas agora eles moram em casas diferentes. Tem outro vídeo aqui no canal sobre separação que eu falo exatamente a importância da gente dizer para essa criança claramente o que está acontecendo. Olha, eu e seu pai decidimos nos separar. Decidimos que não somos mais casados, namorados, marido e mulher. Nós continuaremos sendo pai e mãe seu, mas não mais como casados e cada um vai morar em uma casa. Então é preciso dizer isso com muita clareza e com muito respeito para essa criança. A gente não precisa entrar em detalhes do que motivou, do que aconteceu entre esse casal, mas é importante que a gente seja claro. E se possível, eu tenho um casal que conseguiu dizer para os filhos, nós agora vamos ser amigos. E conseguiram manter minimamente essa amizade, conseguem conversar sobre a vida da criança, conseguem decidir juntos. E quando isso acontece, não precisa ser amigo íntimo, gente? Mas quando isso acontece, a gente mantém minimamente o respeito e a harmonia, isso é tão importante, fica tão mais fácil o caminho dessa criança, fica tão mais fácil essa travessia, na vida dessa criança, mas nem sempre é possível. Então, o que é importante para que a gente consiga ter uma educação coesa? Cuidar da rotina, Que rotina? O que acontece na casa do pai, o que acontece na casa da mãe? Se for possível estabelecer rotinas mais ou menos parecidas, se, por exemplo, na casa da mãe, só joga videogame aos finais de semana, quando ele for para a casa do pai durante a semana, seria melhor que ele também não jogasse, porque aí a gente mantém aí mais ou menos uma rotina. Mas, e aí, Roberta, e se acontecer, eu não falo mais com ele, a gente não se fala e ele decide e faz o que ele quer lá na casa dele? Se acontecer, a gente precisa continuar dizendo para essa criança que na casa da mãe, aquelas regras se aplicam lá e na casa do pai aquelas outras regras se aplicam lá. E não é porque ele pôde fazer na casa de um que ele vai poder fazer na casa do outro. E as crianças, mesmo parecendo muito confuso inicialmente, elas são capazes sim de perceber e de começar a administrar esses 2 espaços diferentes. Criar espaço de consideração pelo outro. O que é isso? Espaço de consideração pelo pai do meu filho, pela mãe da minha filha,
Mesmo que ele pense diferente de mim, ok, a educação lá na casa dele é diferente daquilo que eu acredito, daquilo que eu penso, mas quando a gente respira fundo e diminui essa nossa arrogância, a gente pensa, nem sempre eu tô certa, ele é o pai, e eu sempre digo isso para os meus pacientes, o pai que ele tem é esse. Talvez esse pai seja desorganizado, desatento, desatencioso, não seja um pai que faça muita questão, que dedique muito tempo. Esse é o pai que ele tem. Claro que a gente sempre busca melhorar, mas essa criança vai precisar aprender a lidar com esse pai ou com essa mãe. Então isso é importante, a gente criar espaços de consideração e não falar mal, não ficar criticando na frente da criança. Fica tranquilo, cada um cuida da sua relação. Mãe e filha, sua relação, você é responsável pela sua relação. A relação do pai com o filho, com esse mesmo filho, é deles, não é sua. E isso não serve só para separados, não. Isso serve também para quando a gente está casado, porque às vezes a gente quer dar conta de controlar a relação do outro e fica extremamente desgastante. Então, esse respeito. Lembrar, né, gente, da história que a gente teve, da história que foi construída, até ter aquele filho, respeito pela nossa história, pelo outro, pelo nosso filho. Isso ajuda a gente a respirar e pensar, não, ok, tem batalhas que não valem a pena a gente entrar, principalmente nesses casos de separação. O que eu percebo muito é que a gente, na vontade de controlar, na vontade de minimizar a dor que o nosso filho está sentindo, por esse momento sim de separação, que a grande maioria das crianças trazem sofrimento, a gente quer controlar também o comportamento do outro. A gente quer controlar como é que ele vai cuidar do filho, como é que ela vai lidar com essa situação. E aí a gente fica numa sensação de impotência e de desgaste enorme, porque a gente não vai conseguir controlar, né? Então essa vontade de controlar para que não haja dor, para que não haja tanta dificuldade, faz com que a gente tenha mais dificuldades. Então o que a gente faz, Roberta? Lide com o momento. Não é solucionar a tristeza da criança. Ai, meu filho tá triste porque a gente se separou. Ai, toma isso, vou comprar um celular novo, vou comprar, não sei, um brinquedo que ele queria muito para colocar ali no lugar, no buraco. Aquela criança vai ficar feliz ali por uns 10, 20 minutos, um dia talvez, mas aquele lugar da separação, aquela tristeza que ela precisa cuidar, que ela precisa lidar, vai continuar ali. E aí depois ele vai querer outra coisa e mais outra coisa. E a gente nunca ensina para o nosso filho, nessa situação, a lidar com a tristeza. A gente não precisa solucionar a tristeza. A gente precisa acolher, dizer para o filho e para a filha, filha, eu imagino quanto tá difícil para você ver a mamãe saindo de casa, ver o papai saindo de casa, a gente ter chegado nessa decisão, passar por essa situação, por essa mudança. Eu imagino quanto tá difícil. Você quer um abraço? Né? Chora aqui comigo, para mim também tá difícil. E tudo bem a gente fazer isso. É importante que a gente faça isso, que a gente dê conta de fazer isso. Isso é acolher e ajudar a criança a lidar com a tristeza, com a separação, com o luto daqueles pais que viviam juntos. Agora são novas famílias, novas configurações familiares. É possível que a gente consiga reorganizar isso de uma maneira muito mais acolhedora, muito mais empática, quando a gente traz essa criança para perto e diz, eu entendo o que você está sentindo e tá tudo bem se sentir assim. O que acontece é que quando essas famílias se separam, esses pais se separam, a gente precisa entender que existe ali um novo jeito de ser família, né? É um novo jeito de ser família. Aquela família não é mais como era antes, mas não deixa de ser família. E família é lugar de acolhimento, é lugar da gente se sentir livre, da gente se sentir à vontade para ser quem a gente é. E é importante que a gente proporcione isso para o filho nos dois ambientes, na casa do pai e na casa da mãe. Mesmo que esses ajustes de educação, eles vão sendo feitos ao longo do tempo. E uma coisa que eu percebo muito é que, assim, geralmente, no momento da separação, as coisas ficam muito difíceis e se a gente vai com uma rigidez muito grande, tem que ser assim, tem que ser desse jeito, a educação, tudo assim, a gente vai criar uma guerra, uma briga, um desgaste enorme e não vai ter solução. Mas se a gente recua um pouquinho e pensa,
Deixa que ele cuide do filho como ele acha melhor, porque o filho também é dele. Deixa que ela faça como ela acha melhor, porque a filha também é dela. Isso vai dando uma tranquilidade, um alívio para ajustar melhor essa educação. E geralmente, com o passar do tempo, acreditem, as coisas vão se acomodando e esse pai, essa mãe, que às vezes nem se falava, se odiava, conseguem repensar essa relação, respirar, até conversar sobre a educação dos filhos, tomar decisões juntos, né? Alinhar essa educação. E eu tenho visto assim, de uma maneira, eu fico muito feliz, transformadora. Criança que chegou aqui comigo no momento da separação e tem 1 ano, 2 anos, e hoje esses pais que se odiavam já conseguem minimamente conversar, não falar mal um do outro quando veio aqui comigo, elogiar, não, se o fulano fez isso é porque ele sabia o que estava fazendo, o fulaninho deve ter aprontado, e ok. E assim, é possível, dá pra gente se reorganizar e eles conseguem. A gente precisa acreditar na capacidade deles, que eles conseguem se reorganizar nesses ambientes. Ser família é um dos lugares mais desafiadores, mas pode ser um dos lugares de maior aprendizado e mais acolhedores que existe. Então, independente da família que você esteja junto, separado, das diversas configurações, a gente pode cuidar desse lugar de uma maneira muito digna, muito respeitosa, muito amorosa e muito acolhedora. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado, espero que você que está passando por essa situação possa aproveitar da melhor maneira possível. Compartilhe com outras pessoas que possam ser ajudadas com esse vídeo. Muito obrigada. Não se esqueça de se inscrever no canal. Um beijo, fiquem com Deus.